Um vaqueiro prático e bonachão viu seu cachorro cavar o terreiro e foi zoado por criar arqueólogo de 4 patas. Mal sabia ele que a caixa que surgiria traria a verdade que a cidade evitava encarar. Raimundo Cota, um homem de seus 50 e poucos anos, personificava a imagem do pequeno fazendeiro brasileiro. Sua rotina era marcada pela alvorada, quando o sol ainda ensaiava seus primeiros raios sobre o horizonte do sertão. Viúvo há alguns anos, Raimundo havia construído sua vida em torno da terra e da criação de gado, um ofício que aprendera com o pai e que agora dedicava à sua única filha, Dadá. A casa modesta, de paredes caiadas e telhado de barro, ficava no centro de um terreiro batido, onde o pó se misturava à poeira vermelha da região. Ali, estacionada com orgulho, repousava sua fiel F1000 azul, um veículo que, apesar dos anos e das marcas de serviço, era um símbolo de sua capacidade de trabalho e independência. A caminhonete era mais do que um meio de transporte. Era uma extensão de seu trabalho, carregando ração, ferramentas e, ocasionalmente, um bezerro para a feira. Seu dia começava antes mesmo que o galo cantasse por completo. Tratava os animais, verificava as cercas do pasto e cuidava da pequena plantação de milho e feijão que garantia parte do sustento da família. Raimundo era um homem de poucas palavras, mas de ações firmes. Sua vida era uma sequência de tarefas árduas, repetidas dia após dia, sob o sol implacável. No paiol, uma construção simples de madeira e telhas de amianto ao lado da casa, guardava suas ferramentas de vaquejada, selas bem cuidadas, laços de couro trançado, esporas e as rédeas que usava para manejar o gado. Cada item ali contava uma história de lida no campo, de suor e dedicação. Aquele paiol não era apenas um depósito, era o coração operacional de sua pequena fazenda, um espaço que refletia a essência de sua vida como vaqueiro. Apesar da dureza do trabalho e da solidão imposta pela viuvez, Raimundo carregava um sonho que iluminava seus dias: garantir o futuro de sua filha, Dadá. Ela era sua maior motivação. Uma jovem inteligente e dedicada que aspirava a uma vida diferente da labuta rural. O objetivo de Raimundo era claro e inegociável: pagar a faculdade de Dadá. Para isso, ele contava com a venda dos bezerros que criava com tanto esmero. Cada cria representava um passo a mais em direção ao diploma da filha. Um investimento no conhecimento que ele via como a verdadeira herança a ser deixada. Ele observava os bezerros crescendo no pasto, calculava o tempo certo para a venda e imaginava Dadá cursando a universidade, longe das dificuldades que ele enfrentava diariamente. A vida de Raimundo era um exemplo de resiliência e foco. Ele não buscava grandes riquezas ou fama. Suas ambições eram singelas, mas profundamente enraizadas no amor paternal e no desejo de proporcionar melhores oportunidades para sua filha. O cenário pacato da fazenda, com o canto dos pássaros e o mugido distante do gado, parecia imune aos grandes acontecimentos do mundo. As conversas no boteco do seu Targino, na pequena vila, giravam em torno da chuva que não vinha, do preço do gado ou das fofocas locais. Ninguém imaginava que, sob aquele terreiro batido, onde Raimundo via apenas a poeira levantada por sua F1000 e o rastro de seu cachorro, jazia um segredo capaz de abalar a aparente tranquilidade de toda a região e reescrever a história de muitos. A vida seguia seu curso previsível, com Raimundo focado em seus bezerros e no futuro de Dadá, alheio à verdade oculta que seu fiel companheiro canino estava prestes a trazer à luz. A rotina de Raimundo, pautada pela previsibilidade do campo, foi subitamente interrompida em uma manhã ensolarada. Seu fiel companheiro canino, um vira-lata esperto e cheio de energia, que Raimundo carinhosamente chamava de Bicudo, começou a se comportar de maneira incomum. Em vez de perseguir galinhas ou latir para os carros que passavam na estrada de terra,
Bicudo concentrou toda a sua atenção em um ponto específico do terreiro, próximo à cerca do paiol. Com um entusiasmo frenético, ele começou a cavar. Primeiro foram pequenas patadas, depois, com mais força e determinação, a terra vermelha começou a voar, formando um pequeno monte ao lado do buraco que se aprofundava rapidamente. Raimundo observava a cena de longe, enquanto consertava uma pequena falha na cerca do curral. Inicialmente, ele apenas balançou a cabeça, um sorriso discreto no rosto. Lá vai o arqueólogo de 4 patas de novo. Ele murmurou para si mesmo, lembrando-se das brincadeiras dos vizinhos e até de sua filha Dadá, que sempre se divertia com as escavações aleatórias do cachorro. Bicudo tinha o hábito de desenterrar ossos antigos ou pedaços de madeira, mas a persistência e a intensidade daquela escavação eram diferentes. O cachorro não parava, seus latidos agora mais agudos, como se tentasse comunicar uma descoberta urgente. A curiosidade de Raimundo, um homem pragmático que não se deixava levar facilmente por fantasias, foi finalmente aguçada. Largando o martelo e os pregos, ele caminhou lentamente até onde Bicudo trabalhava incansavelmente. Ao se aproximar, percebeu que o cão havia atingido algo sólido. O som das patas arranhando o metal era inconfundível. Com um último esforço, Bicudo conseguiu afastar a última camada de terra, revelando a borda de um objeto. Raimundo se agachou, afastando a terra com as mãos calejadas. O que emergiu do solo não era um osso, nem uma pedra grande. Era uma caixa de metal antiga. Ela estava embrulhada em uma lona velha e ressecada, tão deteriorada que parecia ter se fundido ao metal ao longo do tempo. A lona se desintegrava ao toque, revelando a superfície corroída da caixa. Um cadeado, quase irreconhecível sob a espessa camada de ferrugem, prendia a tampa. Era evidente que o objeto estava ali há muito tempo, talvez décadas, esquecido e submerso no solo do terreiro. A caixa tinha um peso considerável, e Raimundo sentiu a aspereza do metal oxidado ao tentar movê-la. O cadeado, com suas hastes e corpo quase irreconhecíveis, estava firmemente preso, indicando que o conteúdo havia sido deliberadamente selado e protegido. Não era um lixo qualquer, descartado sem cerimônia. Aquilo havia sido enterrado com um propósito. A surpresa inicial de Raimundo deu lugar a uma curiosidade mais profunda, quase uma apreensão. Ele tentou forçar o cadeado com os dedos, mas a ferrugem e o tempo o haviam tornado uma peça única com a caixa. Aquele objeto, desenterrado por seu cachorro em um dia comum, não era apenas um achado, era um mistério silencioso, uma cápsula do tempo que o terreiro guardava há anos e que agora, por obra do acaso e da persistência de um animal, vinha à luz. Raimundo sabia que não seria fácil abrir a caixa, mas a importância do que poderia estar dentro já começava a pesar em sua mente. Raimundo Cota, com a caixa de metal pesada em mãos, dirigiu-se ao paiol. A luz da manhã, filtrada pelas frestas das tábuas, iluminava o ambiente onde suas ferramentas de vaquejada pendiam organizadamente nas paredes. Ali, entre celas e laços, ele encontrava as soluções para os desafios diários da fazenda. A caixa, ainda envolta na lona velha e ressecada que se desfazia em suas mãos, era um novo tipo de problema, um que exigia mais do que força bruta. O cadeado corroído, uma massa de ferrugem quase sólida, parecia intransponível. Ele a depositou sobre uma bancada de madeira, afastando algumas peças de arreio. Primeiro, tentou forçar o cadeado com um alicate de pressão, mas o metal antigo e enferrujado não cedeu. Em seguida, pegou uma talhadeira e um martelo. Posicionou a ponta afiada da talhadeira na junção do cadeado com a argola da caixa e, com batidas firmes e calculadas, começou a trabalhar. O som metálico ecoava no paiol, quebrando o silêncio do campo. A cada golpe, pequenos fragmentos de ferrugem se desprendiam,
revelando o metal corroído por baixo. Raimundo não tinha pressa. A curiosidade era grande, mas a cautela também. Ele sabia que objetos antigos poderiam conter surpresas, e a insistência de Bicudo em desenterrar aquilo indicava que não se tratava de um simples descarte. Após alguns minutos de esforço, com um estalo seco e um ranger prolongado, o cadeado finalmente cedeu. A argola se soltou e a tampa da caixa, antes selada pelo tempo, estava agora livre. Raimundo hesitou por um instante, o silêncio do paiol preenchido pela expectativa. Com as mãos limpas, ele ergueu a tampa lentamente. Uma nuvem de poeira e um cheiro de terra úmida e papel velho subiram, revelando o conteúdo cuidadosamente guardado no interior. Dentro da caixa, havia um pequeno tesouro de documentos antigos, protegidos por uma camada de tecido desbotado que também se desintegrava ao toque. O primeiro item que Raimundo retirou foi um maço de fotografias. Eram imagens em preto e branco, algumas em sépia, desbotadas e marcadas pelo tempo, mas ainda nítidas o suficiente para revelar rostos e cenários. As fotos mostravam pessoas vestidas com trajes típicos dos anos 70 e 80, em ambientes rurais, algumas em grupos, outras em retratos individuais. Havia homens e mulheres, alguns com semblantes sérios, outros sorrindo timidamente. Raimundo reconheceu vagamente alguns traços, talvez de pessoas que ele vira na infância ou de parentes distantes que já haviam partido. As imagens carregavam uma aura de um passado não muito distante, mas já esquecido. Em seguida, ele puxou um livro-caixa. Era um volume de capa dura, encadernado em um couro escuro que agora estava ressecado e rachado. Suas páginas, amareladas e frágeis, estavam meticulosamente preenchidas com uma caligrafia elegante e precisa. Ali estavam registrados nomes, datas, valores e descrições de transações. Eram anotações detalhadas de terras, pagamentos, dívidas e acordos. Raimundo, embora não fosse um homem de letras, compreendeu a seriedade dos registros. Aquilo não era um diário pessoal. Era um documento formal, um registro contábil de movimentações financeiras e de propriedades, provavelmente relacionadas a grandes somas e importantes negociações de terra. Os nomes que apareciam eram de figuras proeminentes da região de décadas atrás, alguns já falecidos, outros ainda lembrados em histórias antigas. O item mais intrigante, no entanto, eram os carimbos. Havia 3 deles, com cabos de madeira escurecida e bases de metal corroído. Cada um apresentava um símbolo diferente, um brasão de família, um selo com as iniciais de um nome e outro com a imagem estilizada de uma coroa e uma foice. Raimundo reconheceu nitidamente o brasão. Era o símbolo de uma das famílias mais antigas e poderosas da região, conhecidos por sua influência política e econômica no passado. Esses carimbos eram ferramentas de poder, usados para autenticar documentos, para dar peso e legalidade a decisões que afetavam a vida de muitas pessoas. Eram instrumentos do coronelismo, um sistema de poder local que dominou o interior do Brasil por décadas, onde a palavra de um coronel valia mais que a lei. Raimundo, um homem simples e trabalhador, sentiu o peso histórico e a importância daqueles objetos. Ele não compreendia imediatamente todas as implicações, mas a seriedade do conteúdo da caixa era inegável. Aquelas não eram apenas velharias, eram evidências de um passado que a cidade havia tentado esquecer. As fotos, o livro-caixa e os carimbos eram peças de um quebra-cabeça que ele mal sabia que existia. A semente do mistério estava plantada. A primeira pessoa em quem Raimundo pensou foi sua filha, Dadá. Ela estava na faculdade, era mais instruída e tinha uma mente mais afiada para lidar com documentos e contextos históricos. Talvez ela pudesse decifrar a caligrafia antiga do livro-caixa ou reconhecer os nomes e os símbolos com maior clareza. Ele também considerou procurar seu Targino, o dono do boteco da vila.
Seu Targino era o homem mais velho da região, uma verdadeira enciclopédia viva de fofocas, eventos e histórias esquecidas. Ele poderia reconhecer os rostos nas fotos ou ter alguma lembrança dos eventos descritos no livro caixa. Raimundo sentiu que aquele achado ia muito além de um simples objeto enterrado no terreiro. Era uma descoberta misteriosa, que poderia ter raízes profundas na história da região, um segredo que estava adormecido por décadas e que agora, por obra do acaso, vinha à luz. Sua vida pacata, focada na fazenda e no futuro de Dadá, estava prestes a ser irrevocavelmente alterada por aqueles papéis e carimbos, testemunhas silenciosas de um tempo de poder e intrigas. A caixa, que ele havia desenterrado com a ajuda de seu cachorro, trazia consigo não apenas poeira e ferrugem, mas a verdade de um passado que a cidade parecia evitar encarar. A tarde que se seguiu à descoberta da caixa começou com uma calmaria enganosa. Raimundo havia guardado os documentos no paiol, dentro da própria caixa, sobre uma prateleira mais alta, longe da umidade e do alcance de roedores, enquanto ponderava sobre o que fazer e a quem procurar para ajudar a decifrar aquele intrincado mistério. Aquele espaço, seu refúgio de trabalho, parecia o local mais seguro para os papéis que ele já sentia serem de grande importância. No entanto, a tranquilidade do campo foi abruptamente interrompida. O céu, antes de um azul límpido, começou a escurecer rapidamente no horizonte, com nuvens pesadas e carregadas que avançavam a uma velocidade incomum. Um vento frio e cortante, prenúncio de tempestade, começou a soprar, levantando poeira e fazendo as árvores se curvarem com força. Em questão de minutos, a brisa deu lugar a um vendaval violento. O ar ficou denso com a terra que subia do terreiro e o cheiro de chuva iminente pairava no ar. Raimundo, que estava no curral verificando o gado, percebeu a dimensão da ameaça. O som do vento uivando era ensurdecedor, e ele correu em direção à casa, preocupado com a segurança de tudo. Foi então que ele ouviu um estrondo assustador vindo do paiol. As telhas de amianto, já antigas e fragilizadas, não resistiram à fúria do vento. Com um ruído seco e estalado, o telhado foi arrancado em pedaços, voando pelos ares como folhas secas, expondo o interior da construção à fúria dos elementos. A cena que se seguiu foi de puro caos. O vento invadiu o paiol com força avassaladora, arremessando ferramentas e derrubando objetos. A caixa que Raimundo havia deixado na prateleira foi virada, e seu precioso conteúdo, as fotos desbotadas, as páginas amareladas do livro caixa e os carimbos de coronelismo, foi sugado pela corrente de ar e espalhado pelo pasto adjacente. As folhas de papel, leves e frágeis, voavam como pássaros desorientados, enquanto as fotos e os carimbos, mais pesados, eram arrastados pela lama que começava a se formar com as primeiras gotas de uma chuva torrencial que desabava. Raimundo não hesitou. Seu coração disparou ao ver os documentos, as provas de um mistério de 40 anos sendo levados pelo vento e pela água. Sem pensar na própria segurança, ele correu para fora, seu fiel bicudo ao seu lado. A chuva caía agora com intensidade brutal, transformando o terreiro em um mar de lama. O vento chicoteava seu rosto e a visibilidade era mínima, mas a determinação de Raimundo era maior do que qualquer obstáculo. Ele e o cachorro embarcaram em uma corrida desesperada contra o tempo e a natureza. Enquanto a chuva encharcava suas roupas e a lama grudava em suas botas, Raimundo se abaixava, rastejava e esticava os braços, tentando agarrar cada pedaço de papel que passava por ele. Bicudo, com seu instinto apurado, também participava do resgate. O cachorro farejava as folhas que se prendiam em arbustos ou se misturavam à grama alta, latindo para alertar Raimundo sobre a localização dos documentos.
Uma foto antiga, quase irreconhecível de tão molhada, foi resgatada por Raimundo bem antes que fosse levada para o córrego próximo. Uma página do livro caixa, com a caligrafia elegante borrada pela água, foi cuidadosamente recolhida, seu conteúdo ainda legível apesar da umidade. Os carimbos, mais pesados, afundavam na lama, exigindo que Raimundo os procurasse com as mãos, sentindo a textura do metal oxidado sob a espessa camada de barro. Cada item resgatado era uma pequena vitória. A cada foto recuperada, a cada página do livro caixa salva da destruição, a importância daquela descoberta se consolidava na mente de Raimundo. Não era mais apenas um achado curioso. Era um patrimônio, uma verdade que precisava ser preservada. O esforço físico era exaustivo. Os músculos de Raimundo ardiam e o frio da chuva penetrava em seus ossos, mas ele não parou. A imagem de seu pai, a preocupação com o futuro de Dadá e a sensação de que aqueles papéis guardavam um segredo vital para a história de sua terra o impulsionavam. Quando a fúria do vendaval começou a diminuir e a chuva se transformou em garoa fina, Raimundo estava encharcado, enlameado e exausto, mas com um monte de papéis e os 3 carimbos em seus braços. Bicudo, ao seu lado, sacudia a água do pelo, mas seus olhos mostravam a mesma determinação que os de seu dono. Aquele momento de adversidade reforçou o valor que Raimundo atribuía aos documentos. Ele havia arriscado sua própria segurança para salvá-los, elevando a importância da caixa de um achado curioso para algo de valor inestimável. A catástrofe natural, paradoxalmente, serviu para solidificar a convicção de Raimundo de que ele era o guardião de uma verdade, que agora mais do que nunca precisava vir à tona. Com os documentos agora secos e organizados, Raimundo Cota dedicou as noites seguintes a uma análise minuciosa do conteúdo da caixa. A luz fraca da lâmpada da cozinha iluminava as páginas amareladas, enquanto ele, com a ajuda de sua filha Dadá, mergulhava nos registros. Dadá, com sua formação acadêmica em andamento, possuía a capacidade de interpretar a caligrafia antiga e contextualizar os nomes e eventos que Raimundo apenas reconhecia vagamente. Juntos, pai e filha desdobraram a complexa teia de informações. O livro caixa, inicialmente um emaranhado de números e nomes, começou a revelar um padrão. Registros de grandes compras de terras a preços irrisórios, transações obscuras com datas coincidentes e nomes de figuras poderosas da região daquela época, os mesmos que Raimundo havia visto nas fotografias e cujos brasões estavam nos carimbos. As fotos, antes apenas imagens desbotadas, ganharam um novo significado. Em uma delas, um homem jovem, de rosto sério e olhar determinado, aparecia em um comício improvisado, rodeado por trabalhadores rurais. Dadá, com a memória de antigas reportagens e livros de história regional, identificou-o. Era José Pereira, um líder sindical carismático que havia desaparecido misteriosamente nos anos 80. O sumiço de Pereira era uma lenda urbana na cidade, um segredo sussurrado, mas nunca comprovado. Agora, as anotações do livro caixa detalhavam a aquisição de terras pertencentes a pequenos agricultores que apoiavam Pereira, muitas vezes por meio de acordos forçados ou fraudulentos, com datas que coincidiam com o período de sua atuação e desaparecimento. A verdade, chocante e brutal, emergiu. Os papéis provavam não apenas um esquema de desvio de terras em larga escala, mas também a ligação direta com o sumiço do líder sindical, um mistério que assombrava a região há mais de 40 anos. A caixa não continha apenas documentos, mas a prova de um crime de poder e uma injustiça silenciada por décadas. A descoberta, embora mantida em segredo por Raimundo e Dadá, começou a gerar uma onda de boatos na pequena comunidade. As pessoas, notando a mudança no comportamento de Raimundo,
A maneira como ele olhava para os antigos casarões e para certas figuras mais velhas da vila começaram a especular. Não demorou para que as primeiras ameaças veladas surgissem. Raimundo começou a notar carros desconhecidos parados na estrada de terra próxima à sua fazenda por tempo demais. No boteco do seu Targino, onde antes recebia a habitual camaradagem, os olhares se tornaram mais furtivos e as conversas cessavam abruptamente quando ele se aproximava. Alguns antigos jagunços, homens que haviam servido aos coronéis da época e que agora viviam aposentados, mas ainda temidos, passaram a cruzar seu caminho com frequência incomum. Eles não falavam diretamente, mas seus olhares carregavam um aviso silencioso, uma lembrança do poder que ainda podiam exercer, mesmo que por intermédio de outros. Um deles, um homem corpulento com cicatrizes no rosto, parou a F1000 de Raimundo na estrada, sem motivo aparente, apenas para perguntar sobre a saúde do gado, mas com um tom que soava mais como uma advertência. A mensagem era clara. O passado deveria permanecer enterrado. A pressão não se limitou a olhares e ameaças silenciosas. Raimundo começou a enfrentar dificuldades concretas em sua rotina de fazendeiro. Na cooperativa local, onde ele sempre vendia seus bezerros e comprava insumos, as coisas mudaram. Seus pagamentos passaram a atrasar inexplicavelmente e os compradores que antes disputavam seus animais agora pareciam desinteressados. As desculpas eram vagas. O mercado está fraco, problemas na logística, não temos espaço para seus bezerros esta semana. Era um boicote velado, mas eficaz, orquestrado para estrangular financeiramente o fazendeiro e forçá-lo a desistir de sua empreitada. A venda dos bezerros, que era a esperança de pagar a faculdade de Dadá, estava comprometida. O sonho de Raimundo, que antes parecia tão palpável, agora se via ameaçado por forças invisíveis, mas poderosas. Diante da escalada das ameaças e do boicote, Raimundo percebeu que não poderia carregar o fardo daquela verdade sozinho. A segurança de Dadá, seu bem mais precioso, estava em jogo. Ele decidiu procurar a delegada Naira, uma mulher conhecida por sua integridade e por não se intimidar facilmente. A ida à delegacia foi um ato de coragem. Ele levou a caixa, os documentos, as fotos e os carimbos, apresentando-os como provas de um crime que a cidade havia ignorado por décadas. A delegada Naira, inicialmente cética diante da história de um vaqueiro e um cachorro, desenterrando um mistério de 40 anos, começou a levar Raimundo a sério à medida que ele expunha as evidências. A caligrafia do livro-caixa, os nomes dos envolvidos, as datas e os símbolos dos carimbos eram inegáveis. No entanto, a resistência da comunidade era palpável. O medo do passado, a memória dos coronéis e a influência de suas famílias ainda pairavam sobre a vila. Testemunhas potenciais se recusavam a falar. Vizinhos evitavam contato visual, e o silêncio se tornou uma barreira intransponível. Raimundo, o vaqueiro que desenterrou a verdade, se viu isolado, um homem contra um sistema enraizado de poder e silêncio. Ele sabia que havia dado o primeiro passo para a justiça, mas o caminho seria longo e perigoso. A delegada Naira, uma profissional experiente e conhecida por sua abordagem metódica, recebeu os documentos de Raimundo com a seriedade que a situação exigia. Os papéis, embora antigos e marcados pela umidade do vendaval, eram claros em suas implicações. Com a caixa em mãos e as provas que Raimundo havia resgatado, ela iniciou uma investigação aprofundada, dedicando-se a cruzar informações e coletar depoimentos que pudessem validar e expandir o que estava ali registrado. Sua equipe revisitou arquivos antigos da delegacia, consultou registros de terras dos anos 70 e 80 e buscou por qualquer menção ao líder sindical José Pereira e aos nomes de coronéis que apareciam no livro-caixa. O trabalho foi meticuloso.
A delegada Naira e seus investigadores analisaram cada detalhe das fotos, tentando identificar os rostos e os locais. O livro-caixa foi examinado por peritos calígrafos e contábeis, que confirmaram a autenticidade dos registros e a precisão das anotações sobre transações de terras e movimentações financeiras. Os carimbos de coronelismo foram comparados com documentos históricos da região, confirmando sua origem e o período de uso. A investigação não se limitou aos documentos da Caixa. A delegada Naira começou a ouvir pessoas mais velhas da comunidade, aquelas que, por medo ou por lealdade, haviam permanecido em silêncio por décadas. A presença de Raimundo, um homem simples que havia ousado desenterrar o passado, deu a alguns a coragem necessária para finalmente falar. Testemunhas relataram pressões, ameaças veladas e o clima de intimidação que pairava sobre a região durante o auge do coronelismo, especialmente na época do desaparecimento de José Pereira. À medida que a investigação avançava, uma peça surpreendente do quebra-cabeça começou a surgir. Não vinha dos documentos da Caixa diretamente, mas de um depoimento crucial. Uma senhora idosa, vizinha de longa data da família Cota, que havia trabalhado na fazenda por muitos anos, procurou a delegacia. Com voz embargada pelo tempo e pelo medo, ela revelou um segredo que guardava há mais de 40 anos. Ela contou sobre uma noite de tempestade, semelhante ao vendaval que atingiu Raimundo, quando o pai dele, João Cota, apareceu em sua casa, pálido e visivelmente abalado. Ele havia pedido ajuda para esconder uma caixa de metal, afirmando que sua vida e a de sua família dependiam disso. João Cota havia sido coagido. A revelação foi chocante, um verdadeiro big twist, que mudou completamente a perspectiva do caso. O pai de Raimundo, João Cota, um homem pacato e trabalhador, havia sido forçado a esconder a caixa. A coerção partiu diretamente dos coronéis da época, as mesmas figuras poderosas cujos nomes e brasões estavam nos documentos. Eles haviam descoberto que João Cota, em sua simplicidade, havia testemunhado algumas das manobras ilegais de desvio de terras e, pior, tinha informações sobre o desaparecimento de José Pereira. Os coronéis, para garantir seu silêncio e eliminar qualquer prova, o ameaçaram diretamente. A vida de sua esposa e de seu filho pequeno, Raimundo, estava em jogo. Ameaças explícitas de violência contra sua família, de perda de suas terras e de ruína completa foram usadas para forçar João Cota a agir. Ele não teve escolha. Em um ato desesperado para proteger sua família, João Cota concordou em esconder a caixa. Ele a embrulhou na lona velha, selou-a com um cadeado e a enterrou no local que considerava mais seguro, o terreiro de sua própria casa, sob a terra que ele amava e que representava sua subsistência. A ironia do destino era cruel. Por anos, João Cota carregou o peso da culpa. Ele se via como um traidor, alguém que havia enterrado a verdade e se curvado aos poderosos, permitindo que a injustiça prevalecesse. A cada dia, ele revivia o tormento de sua decisão, acreditando que havia falhado em sua responsabilidade moral. Ele nunca imaginou que, ao esconder a caixa, ele não estava a enterrando para sempre, mas sim a preservando, salvando as provas que, décadas depois, fariam justiça. Sua ação, motivada pelo medo e pelo amor incondicional à sua família, foi, na verdade, um ato de coragem silenciosa. Ele salvou a própria família de um destino terrível e, ao mesmo tempo, preservou a memória e a verdade que os poderosos queriam apagar. Quando a delegada Naira apresentou essa nova e surpreendente informação a Raimundo, a emoção o dominou. A princípio, houve um choque profundo. Seu pai, o homem que ele sempre vira como um exemplo de retidão e trabalho, havia guardado um segredo tão pesado. A tristeza pela dor e culpa que seu pai deve ter sentido por tantos anos era palpável.
Mas logo em seguida veio a compreensão e um imenso orgulho. Ele não havia sido um covarde, mas um herói que, sob ameaça extrema, tomou a única decisão possível para proteger aqueles que amava. O ato de enterrar a caixa, que ele pensou ser uma rendição, foi na verdade uma forma de resistência, uma esperança silenciosa de que um dia a verdade viria à luz. Raimundo compreendeu o sacrifício, a coragem e o amor incondicional de seu pai. A caixa, que ele havia desenterrado, não era apenas um mistério de 40 anos. Era um legado de seu próprio pai, uma mensagem do passado que agora ele, Raimundo, tinha a responsabilidade de honrar. A investigação reaberta pela delegada Naira, impulsionada pelas provas contidas na caixa e pelo depoimento revelador sobre o pai de Raimundo, João Cota, ganhou uma nova e decisiva força. Os documentos, as fotografias, o livro-caixa meticulosamente preenchido e os carimbos de coronelismo, antes considerados meros achados, transformaram-se em evidências irrefutáveis. A delegada, com o apoio de uma equipe dedicada, conseguiu cruzar as informações históricas com os registros oficiais, expondo um esquema de desvio de terras e de poder que havia permanecido oculto por mais de 4 décadas. O silêncio imposto pelo medo, que antes paralisava a comunidade, começou a se romper. Com a garantia de proteção e a força da lei, novas testemunhas se apresentaram, confirmando as práticas ilegais e a rede de influência que os antigos coronéis mantinham na região. O sistema de coronelismo, que por anos ditou as regras e controlou o destino de muitos, foi confrontado diretamente. A investigação não se limitou a apontar os crimes do passado, mas também a desmantelar as ramificações desse poder que ainda persistiam. Os responsáveis diretos pelos desvios de terras e pelo desaparecimento do líder sindical José Pereira, ou seus herdeiros que se beneficiavam dos frutos dessas ações, foram intimados a depor. As provas eram esmagadoras. Os registros do livro-caixa detalhavam as transações fraudulentas, os nomes envolvidos e os valores, enquanto as fotos mostravam a relação dos poderosos com os eventos da época. A pressão da opinião pública, uma vez que a história de Raimundo e a caixa misteriosa começaram a circular, somou-se à ação legal, tornando impossível ignorar a verdade. Propriedades adquiridas ilegalmente foram reavaliadas e processos judiciais foram instaurados para reverter as injustiças históricas. A influência política e econômica dos antigos clãs foi desfeita e a região começou a respirar um ar de renovação, livre das amarras de um passado opressor. O desfecho da investigação trouxe finalmente a tão esperada reparação para a família de José Pereira, o líder sindical cujo sumiço havia sido um mistério por 40 anos. A delegada Naira, após a conclusão das apurações, localizou os descendentes de Pereira, que viviam em outras cidades, carregando a dor de uma perda sem respostas. A notícia da descoberta da caixa e da elucidação do caso foi recebida com uma mistura de choque, alívio e gratidão. Pela primeira vez em décadas, eles tiveram a confirmação oficial do que havia acontecido com seu ente querido. O caso foi encerrado com dignidade e a memória de José Pereira foi oficialmente reabilitada, reconhecendo sua luta pelos direitos dos trabalhadores rurais. Uma compensação financeira foi estabelecida, não apenas como reparação material pelos bens e terras perdidos, mas como um reconhecimento simbólico da injustiça sofrida. Mais do que isso, um pequeno memorial foi erguido na praça principal da vila, em homenagem a José Pereira e a todos aqueles que lutaram por justiça na região, um lembrete permanente de que a verdade, por mais que demore, sempre vem à tona. Raimundo Cota, o vaqueiro prático e bonachão que por acaso desenterrou a história, viu sua vida e sua percepção na comunidade transformadas.
De um fazendeiro discreto, focado em sua rotina e no futuro da filha, ele se tornou uma referência de coragem e integridade. Inicialmente, a comunidade havia reagido com medo e desconfiança, mas à medida que a verdade se consolidava e a justiça era feita, o respeito por Raimundo cresceu exponencialmente. Ele passou a ser procurado por moradores em busca de conselhos, de sua opinião sobre questões locais, e sua história se tornou um exemplo de que um indivíduo comum pode fazer a diferença na luta contra a injustiça. O boicote na cooperativa, que antes o sufocava, foi desfeito, e Raimundo recuperou sua posição, agora com o respeito e a admiração de todos. Sua filha, Dadá, observava com um orgulho imenso a transformação do pai. O homem que ela conhecia como um trabalhador incansável e dedicado, agora era também um herói, um guardião da verdade. O sonho de Raimundo de pagar a faculdade de Dadá, que antes dependia apenas da venda de bezerros e que foi ameaçado pelo boicote, agora estava mais seguro do que nunca. A justiça feita trouxe não apenas a reabilitação da memória de seu pai, João Cota, mas também a certeza de que o futuro de Dadá seria construído sobre uma base de honestidade e reconhecimento. Ele não só garantiria os estudos da filha, mas também deixaria para ela um legado muito mais valioso. O exemplo de que a coragem de enfrentar o passado e lutar pela verdade é a maior herança que um pai pode oferecer. Raimundo, o vaqueiro, havia desenterrado não apenas uma caixa, mas a própria justiça, e com ela um novo capítulo para sua família e para toda a região. A jornada de Raimundo Cota, iniciada pela curiosidade de um cachorro no terreiro de sua fazenda, culminou em uma transformação que ressoou por toda a região. O que parecia ser apenas um achado inusitado, uma caixa velha e enferrujada, revelou-se a chave para desvendar um mistério de 40 anos, um segredo de poder e injustiça que a comunidade preferia manter enterrado. Raimundo, o vaqueiro prático e bonachão, cuja maior ambição era garantir a faculdade da filha, viu-se subitamente no centro de uma batalha pela verdade. Sua coragem em não recuar diante das ameaças e do boicote, mesmo quando sua própria subsistência estava em jogo, demonstrou a força de um homem comum impulsionado pela retidão. Ele não buscou fama ou reconhecimento. Sua motivação inicial era a simples curiosidade, que evoluiu para um senso de responsabilidade ao compreender a magnitude do que havia descoberto. A caixa, com suas fotos desbotadas, o livro caixa detalhado e os carimbos de coronelismo, representava mais do que documentos antigos. Era a voz silenciada de José Pereira, o líder sindical desaparecido, e de tantos outros pequenos agricultores oprimidos por um sistema de poder arcaico. A história de Raimundo é um testemunho de como um único ato de bravura pode reescrever o passado e moldar um futuro mais justo. Ele não apenas trouxe à luz um crime antigo, mas também reabilitou a memória de seu próprio pai, João Cota, revelando o sacrifício e a coragem silenciosa de um homem que, sob coerção, escondeu a verdade para proteger sua família, sem saber que estava, na verdade, preservando-a para o futuro. A culpa que João Cota carregou por anos se transformou em um legado de heroísmo, compreendido e honrado por seu filho. Essa história ganha contornos ainda mais autênticos e memoráveis por suas singularidades, elementos que a enraizam profundamente na realidade rural brasileira. O paiol de Raimundo, por exemplo, não era um simples galpão, era o coração de sua lida, o local onde as ferramentas de vaquejada, símbolos de sua identidade e trabalho, conviviam com o segredo da caixa. Aquele espaço, testemunha silenciosa da tentativa de Raimundo de desvendar o mistério e, posteriormente, da fúria do vendaval que quase levou consigo as provas, é um cenário que personifica a vida do vaqueiro.
As próprias ferramentas de vaquejada, como o laço e o martelo que Raimundo usou para arrombar o cadeado corroído, são mais do que objetos. São extensões de sua vida no campo que foram ressignificadas no processo de desvendar o passado. Os livros caixa de coronelismo, com sua caligrafia meticulosa e seus registros frios de poder e influência, são artefatos históricos que nos transportam diretamente para uma época em que a palavra de poucos valia mais que a lei para muitos. Eles não são meros documentos contábeis, mas crônicas de uma era de opressão e controle, que a caixa de Raimundo trouxe de volta à superfície. E, claro, a F1000 azul no terreiro. Mais do que um veículo, era o símbolo da vida simples e batalhadora de Raimundo. Um contraponto visual à magnitude da descoberta que se desenrolava. Ela representa a rotina que foi quebrada, a estabilidade que foi ameaçada e a resiliência de um homem que, apesar de tudo, permaneceu firme em seus valores. Esses detalhes, aparentemente pequenos, são o que dão profundidade e veracidade à narrativa, conectando o espectador à realidade do protagonista e ao contexto da história. A jornada de Raimundo é um exemplo inspirador de como achados incríveis podem surgir nos lugares mais inesperados e como descobertas misteriosas podem ter um impacto profundo, não apenas na vida de um indivíduo, mas em toda uma comunidade. É por histórias como a dele que o nosso canal existe. Nós acreditamos que cada objeto, cada fragmento do passado, pode guardar uma verdade capaz de redefinir o presente e inspirar o futuro. A caixa enterrada no terreiro de Raimundo Cota nos lembra que a história está sempre esperando para ser desenterrada e que a coragem de um homem simples pode ser a força motriz para a justiça. Se você gostou da história de Raimundo e da caixa misteriosa, diga-nos de onde está falando nos comentários e inscreva-se no canal para acompanhar nossas histórias diárias de achados incríveis e mistérios desvendados.